Bom dia, a paz do Senhor para todos aqueles que ouvem essa mensagem. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra em Romanos, capítulo 6, versículo 11, que fala assim: Assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscência e desejo. E nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vós apresenteste por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graça a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina que foste entregue. Libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundície, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando erreis servos do pecado, estava livre da justiça, e que o fruto tinha das coisas que agora vós envergonhais, porque o fim dela é a morte. Mas agora, libertado do pecado, é feito servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, hoje eu quero ensinar o poder desta palavra, que é tão glorioso para nós. Paulo, ele estava passando um grande problema com a igreja, porque a igreja tinha aceitado Jesus, mas ela ainda estava vivendo a sua velha natureza. Porque quando nós estamos no mundo, nós estamos presos pelos nossos pecados, pelos nossos prazeres, pela nossa vontade, pelos nossos desejos do nosso coração. E cada pecado que nós praticamos, isso nos trouxe a morte. Nós não tinha vida. E nenhuma recompensa nós tinha a praticar o pecado, a não ser a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nesta manhã, o Senhor ele está trazendo uma palavra para nós, para abrir o nosso entendimento espiritual. Porque quando nós estamos lá fora, todos estão mortos, porque estão no pecado. E só tem vida aqueles que aceitam Jesus.
E eu vou provar isso dentro da palavra. Então o apóstolo Paulo, ele começou a ensinar a igreja a viver agora, aleluia, como os filhos de Deus, porque agora eles não estavam mais mortos, mas agora eles estavam vivos, e agora eles tinham que andar em novidade de vida. Então ele fala assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Agora o corpo que nós recebemos é um corpo mortal. Para lhe obedecerdes em sua consciência. O apóstolo Paulo, ele começa a falar para a igreja que para que não deixasse mais, né, os desejos do nosso coração reinar mais nas nossas vidas. O apóstolo Paulo estava falando que o pecado ele não tinha mais força sobre nós, porque agora a vida estava reinando. Que tudo aquilo que nós pecamos, aleluias, nós tínhamos que renunciar agora. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos. Presta bem atenção essa palavra aqui. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quando ele fala assim, como vivo entre os mortos, ele está se referindo a todos aqueles que estão no mundo que ainda não aceitou Cristo. Para Deus, todos estão mortos. Como vivo entre os mortos. Ele falou, agora você está vivo. Você está vivendo no meio desse povo que está morto. Mas você está vivo. Então ele fala que agora nós temos que apresentar vossos membros a Cristo. O que é membro? É olho, é boca, é os pés, é a nossa mão, é a nossa cabeça. Tudo aquilo que faz parte do nosso corpo. Porque antes nós entregamos nossos membros para praticar o pecado. Nós usamos, nós que somos mulheres, muitas das vezes usamos nossa mente para botar muitos pensamentos que não pertencem ao Senhor. Nós cortamos nossos cabelos, pintamos nossos cabelos, pintamos as nossas unhas, né? Tudo isso para satisfazer o pecado do desejo da nossa carne. Colocamos batom, colocamos brincos nas nossas orelhas, emprestamos a parte do nosso corpo para praticar o pecado, para praticar o mal, né? Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que agora nós temos que abrir mão de tudo isso, das joias que Satanás nos deu, das coisas que nós praticamos, do pecado que nós colocamos no nosso corpo. O diabo, ele dá as vestes, ele dá as suas joias, porque o inimigo, ele não pode tocar nos filhos de Deus. Mas como que ele faz isso? Ele faz os filhos de Deus tirar a atenção de Jesus, olhar para o mundo, para a sedução. Ele faz com que a pessoa cobiça aquilo ali, aí ele põe as joias, ele põe as vestes, e a partir do momento que os filhos de Deus põem isso, é a porta que eles abriram para Satanás tocar na sua natureza, trazer enfermidade, trazer fraqueza, desânimo, trazer pensamentos, trazer a vaidade. E assim o coração vai ficando cheio de cobiça e o espírito vai morrendo e a carne vai dominando o controle da caminhada. Aí o que acontece? Aí sai do caminho da luz e entra no caminho da morte e passa a andar no caminho da morte. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Antes você apresentava, mas agora ele está dizendo, agora não faça mais isso. Mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos.
e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Agora, você tem que apresentar o seu corpo santo ao Senhor, para que a obra do Senhor seja feita na tua vida. Quando eu li esta palavra, eu lembrei do meu nascimento com Cristo, quando Ele me trouxe do mundo, aleluia, para a luz. Eu lembro que Jesus ele me fez uma pergunta. Ele dizia assim: Rose, como eu fiz teu cabelo? Foi liso ou foi enrolado? E eu disse: enrolado, Senhor. Qual é a cor do que eu fiz do teu cabelo? E eu falei: preto. Por quê que tu está destruindo o templo que eu construí? E naquela época, onde eu estava no mundo, eu alisava meu cabelo. E meu cabelo era vermelho. Aí ele dizia: tu nunca leste na minha palavra que aquele que destrói o templo, naquele dia eu mesmo vou destruir? E eu dizia: não sei, Senhor. E naquele momento o Senhor me fez entender que eu era o templo construído pela sua mão. Eu não tinha entendimento desta palavra. Então eu perguntei para o Senhor: é pecado? O que eu estou fazendo é pecado? E ele disse: sim. Tu não vai entrar no meu reino porque tu está destruindo aquilo que eu construí. Então, irmãos, eu pedi perdão para o Senhor, chorei e falei para ele que eu não tocaria mais no meu cabelo, que eu não mudaria mais a cor do meu cabelo, que eu respeitaria a forma e aceitaria a forma que ele me criou. E quantas pessoas danifica o seu véu, corta, pinta, muda. E eu quero falar algo para você. Se não tiver o arrependimento e voltar da forma que Deus te criou, de maneira nenhuma, tu vai entrar no reino do céu. Porque foi o próprio Deus que falou isso para mim. Eu pedi perdão para o Senhor, falei que eu não ia mais tocar no meu cabelo. Eu perguntei se eu podia fazer alguma coisa, ele disse: não, só cuide do seu cabelo, sem usar nada. Só zele por ele e zele pelaquilo que eu te criei e ama aquilo que eu te fiz. Porque senão, naquele grande dia, sou eu que vou destruir aquilo que eu construí. Então o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, no nascimento, que agora ela tinha que entregar os membros dela a Deus como instrumento da justiça. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é a graça? Deus, ele teve paciência. Deus, ele teve misericórdia de você. Ainda que você não era merecedor de perdão, mas ele olhou para você e te perdoou. Porque pecaremos, porque nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma, o apóstolo Paulo fala. Não é porque agora eu sou livre que eu posso fazer o que eu quero. Não é porque agora eu sou livre que eu posso dizer o que eu... Não. Eu tenho que andar agora como filho de Deus. Ter caráter, ter atitude, ter obediência, ter bondade de um filho de Deus. O Senhor também ele fala no versículo 16, não sabeis vós a quem vos apresenteis por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeça, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, a partir do momento que você passa a obedecer aquele Senhor, os desejos do meu coração, do teu coração que não seja Deus, você se torna escravo daquele Deus. Aquele Deus, ele põe uma corrente em você e ele passa a te conduzir aos seus desejos, ao pecado. E todo aquele, irmãos, que pratica o pecado é servo da morte. Mas aquele que obedece a palavra do Senhor e obedece e pratica a palavra, aleluia, ele é servo da justiça. Então, tem dois caminhos, a vida e a morte. Não existe três, não, só é dois. A vida e a morte. A vida é a justiça, que é Jesus. A morte é o pecado, aleluia, que é a morte.
Então, o Senhor, ele nos conduz ao caminho da justiça. E para mim andar nesse caminho, eu tenho que tirar todos os deuses que entrou no meu coração e andar em novidade de vida. Agora eu tenho que obedecer a palavra, aleluia, ser escravo de Cristo e não mais, aleluia, da morte. Porque de Cristo haverá uma recompensa, a vida eterna, mas da morte haverá uma recompensa também, mas a morte eterna. Para aqueles que aceitar e obedecer a viver nas práticas do pecado. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecer-te de coração à forma da doutrina que for te entregue. Então, o Senhor, o apóstolo Paulo estava dizendo antes, vocês eram servos do pecado, mas agora aceitou a doutrina de Cristo. Aleluia, que foi entregue. Agora se tornaram libertado do pecado, foste feito servo da justiça. E qual é a doutrina de Cristo? Que nós abandonamos todos os deuses que nós trazemos do mundo e aceitamos ele como o único salvador da nossa vida. Agora, todo o meu corpo tem que passar pela limpeza, porque agora ele vai usar os meus membros, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito para a sua justiça. Aí o apóstolo Paulo, ele fala, né? Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, porque assim como preservaste os vossos membros para servir a imundície, presta atenção, a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque enquanto erreis, servo do pecado, estava livre da justiça. O que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Quando vocês estavam no mundo do pecado, praticando todo tipo de iniquidade, você estava livre, né? Porque ali a morte, ela tinha todo o domínio. Mas agora você está vivo pela justiça, né? E aqueles que praticam o pecado, eles não têm recompensa nenhuma. Mas aqueles que são filhos de Deus, até um copo d'água que ele serve, ele terá uma recompensa naquele grande dia. Por servir um copo d'água. Toda obra que tu faz para Deus, em obediência, haverá uma recompensa. Então, para a morte, a recompensa que ela dá é o sofrimento eterno. Mas para aqueles que servem ao Senhor, há uma recompensa, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que vem através de Jesus Cristo. Então, eu quero chamar a tua atenção para esse dia de hoje, né? Que você venha entender o poder desta palavra quando você lê daqui para frente, que Deus ele está referindo que o teu corpo agora não é mais teu. Agora Cristo vive em vós. Agora você tem que santificar os teus pés, as tuas mãos, a tua boca, o teu ouvido, o teu coração, a tua mente, tudo para o Senhor. Eu lembro que quando Deus tinha me libertado dos esmalte, né? Ele falava assim, você precisa santificar as suas mãos e os seus pés para mim. Por algumas partes do meu corpo estava limpa, mas a outras partes do meu corpo ainda não estava limpa. E eu perguntei, o que é que ele está dizendo? Eu olhava para minha mão e não entendia o que ele dizia, santificai. Eu, Senhor, mas minhas mãos não estão limpas? Não. Tuas mãos está suja. As tuas mãos não está me adorando. E eu olhava para as minhas mãos, não entendia. Eu falei, Espírito Santo, me explica. Ele dizia, as tuas mãos estão com esmalte. As tuas mãos está sendo instrumento do inimigo. Tirai o esmalte e santificai, e ela tem que me adorar. E eu entendia que o esmalte estava trazendo a prisão para as minhas mãos. E toda parte do meu corpo tinha que servir o Senhor em espírito e em verdade. Os meus pés estavam travados. No mundo espiritual, quando nós usamos esmalte, fica
algema que um policial coloca num bandido é aquela mesma algema que fica nas mãos e nos pés quando nós usamos um esmalte. Então ele dizia: tirar isso para santificar, agora tuas mãos têm que me servir. Eu vou usar tuas mãos para curar, para renovar. Eu vou usar os teus pés para andar no caminho do evangelho, para levar a minha palavra. Então eu era prisioneiro e não sabia. E não tinha nenhuma recompensa dessa obra que eu estava fazendo para o diabo. A única recompensa que ele ia me dar era a morte. Mas quando eu conheci o amor de Cristo, eu me apaixonei por amor de Cristo. E entendi. E ali eu me fiz um instrumento, aleluia, para servir ao Senhor. Um instrumento de vida eterna. Então, aqueles que servem ao Senhor, seja da pequena obra, da grande obra, ele terá recompensa. Então, nesta manhã, que esta pequena palavra fica para entendimento da tua alma. Que Deus está trazendo luz ao teu entendimento. Que o nosso corpo tem que ser santificado, todo o nosso corpo tem que servir à justiça. Sua boca, seu ouvido. Você não pode entregar mais seus lábios para o batom. Você não pode entregar mais seus olhos para colocar rima, pintar os teus olhos. Porque teus olhos também têm que santificar o Senhor. Você não pode mais entregar o teu pescoço para colocar gargantilha. Você não pode entregar mais as tuas mãos para praticar o mal, para os acessórios de Satanás, porque Deus ele chama as joias de Satanás. Eu perguntava para o Senhor, o que é a joia? Os brincos, os batom, as coleiras, os braceletes, as coisas que você usa no cabelo, tudo são as joias de Satanás. É a forma que ele seduz ali o povo para usar, para que ele tenha domínio sobre aquele povo. E é para que eles possam praticar e continuar sendo um manequim vivo de instrumento da joia deles para que outros desejam, aleluia, a fazer a maldade. Então você não é mais morto, mas você é vivo. Você ressuscitou com Cristo. Agora você vive, aleluia, para a justiça. E tudo em você tem que ser, aleluia, santo. Os teus pés têm que adorar, a tua boca tem que adorar. Irmãos, as coleiras, os colares, aquelas coleiras que coleira, aqueles cordão de ouro, de prata grosso que os homens, os jovens gostam muito de usar, os homens, no mundo espiritual, isso se torna uma coleira. Quando Deus mostra a visão, a gente vê os demônios com aquilo na mão, carregando o jovem, e eles estão andando como um cachorro, né? Eles estão prisioneiros daqueles demônios. Aqueles demônios conduzem eles às drogas, às bebidas, às prostituição. Na mente deles, eles pensam que são livres, não. Eles estão prisioneiros daqueles demônios que estão conduzindo eles ao pecado. Essas gargantilhas eram as fininhas, aqueles cordão que as mulheres gostam de usar nos braços, nas pernas, no pescoço. Se torna serpentes, aqueles cordão bem fininho, se torna serpente no mundo espiritual. Elas que seduzem os desejos delas, aos desejos que elas gostam, que é a prostituição, conduzem ela a usar roupas que deixam o corpo na sensualidade para fazer os homens pecar, conduzem elas a olhar para os outros homens, a não ser os delas, e ali elas vão pecando com vários tipos de cobiça, de pecado que entra nos seus corações. Então, esses colarezinhos fininhos são terríveis quando elas pintam as mãos, quando elas põem o batom, quando elas põem outras coisas. Ali elas se tornam prisioneiro do inimigo da vossa alma. Os sentimentos delas já não são mais ligada a Deus, porque agora elas passam a sentir vários sentimentos dentro do seu coração, vários desejos. Os desejos delas já não estão mais para Cristo como único, e aí elas passam a ter várias coisas dentro do seu coração, vários desejos, e elas vão se entregando a esses desejos. Aí Deus fala: agora tu é livre, por que está se fazendo como escravo? O pecado já não tem mais poder, porque se torna escravo do pecado. Então, se eu sou livre, ele não pode ter mais poder na minha vida. Uma vez morrendo para Cristo, nós temos que viver livre. Então, o que está acontecendo com a igreja do Senhor? É isso. O inimigo cegou o teu entendimento e você voltou sendo livre, você voltou sendo escravo do pecado. E o apóstolo fala, né, que o salário do pecado
é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu fico com Jesus, porque o que Deus oferece é muito melhor do que a morte. E que esta palavra fica nos seus corações. E que Deus o abençoa a todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Que Deus dá vida e vida em abundância. Que assim seja. A vida reina para todos sempre. Amém?